A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Às vezes a igreja fica assim, um pouquinho dormente. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. No capítulo 20, o último livro da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 20. No versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Abriram-se os livros. Pode não parecer, mas esse momento que essa frase diz vai ser aterrorizante. Algum dia os livros serão abertos. Um dia cada pessoa estará diante do trono branco. Cada pessoa vai estar lá sozinha, só ela e Deus. Sua família, seus amigos não vão estar lá te cercando, te apoiando. Não vai estar com você as conquistas da vida, posição, poder, glória, nome famoso. O rico não vai estar lá com a sua riqueza, com o seu dinheiro. Os livros serão abertos. Isso deveria te assustar. Deveria, se o seu nome não estivesse escrito no outro livro, no livro da vida. Deveria te assustar se você não fosse um crente em Jesus. Deveria, se você não confessasse
a Cristo como seu Senhor e Salvador. Abriram-se os livros. Quais são esses livros? Sobre o que o apóstolo João está falando? João vê dois conjuntos de livros. Primeiramente, ele vê livros no plural. Depois, ele vê o livro no singular. Vamos começar falando para o plural, livros. Abriram-se os livros. Isso é mais que apenas um livro. Devemos imaginar muitos livros, pilhas e pilhas de livros, numa altura, numa quantidade estonteante. É uma leitura apocalíptica, é uma leitura preparada para Deus ler. Não são livros como nós imaginamos. Essa linguagem da Bíblia é para que você entenda. Se fala de livros como uma forma poderosa de comunicar a memória infalível de Deus. Deus é onisciente, Ele vê e conhece tudo. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Deus não perde nenhum detalhe, Deus não ignora nada. A memória de Deus não comete erros. A memória de Deus registra tudo. E o que está escrito, o que é que está assentado dos livros? Está assentado cada palavra que nós dissemos, mesmo as mais torpes, os palavrões, as palavras duras, as palavras falsas. Está anotado cada paixão raivosa, cada motivação de cada pessoa. Está escrito todo o pensamento que nós tivemos, mesmo os mais sujos, mesmo os mais reprováveis, inclusive aqueles que passaram por tua mente hoje. Está escrito toda ação que praticamos, inclusive as mais secretas, mesmo as mais pérfidas, mesmo as mais abomináveis. Além da graça de Deus em Cristo, também anotada nesses livros, porque Deus sempre perseguiu o ímpio com sua graça. Além dessa graça registrada nesses livros, nada mais presta, nada mais ajuda o homem, porque tudo afronta a glória de Deus. Precisamos entender que tudo está anotado com fidelidade. Não há anotação duvidosa. Pode acreditar nisso, não tem nenhuma. Muitos aqui conhecem a Wikipédia. No começo era uma excelente ferramenta de informações, mas aí começaram a adicionar informações distorcidas. Todo mundo podia ajudar a colocar dados, informações para enriquecer a Wikipédia, mas adicionaram dados falsos a erros na Wikipédia.
Mas nos livros de Deus não há erros, porque Deus é perfeito em todos os sentidos. Abriram-se os livros. Mas por que esses livros foram abertos? Em Apocalipse 20, no versículo 12, o apóstolo João escreveu: os mortos foram julgados de acordo com o que havia sido escrito nos livros. No verso seguinte diz: e foram julgados cada um segundo as suas obras. Esse é um julgamento final, feito de modo sobrenatural. Não é um julgamento baseado em emoções humanas, não é baseado em mentiras ou no engano de testemunhas falsas. Não é um julgamento entre uma verdade e outra apresentadas ali, como se faz no tribunal dos homens. Não é o resultado de suborno, não é pressão de mídia. Esse julgamento não está nas mãos de um juiz instável de coração duvidoso. O julgamento é baseado nos livros. Não há falta de clareza, não há confusão, não há dúvida sobre esse julgamento. Esse julgamento é baseado em evidências irrefutáveis. Tudo está no livro. Nada foi anotado errado, nada foi contaminado para que se ache erro. Esse julgamento final é um julgamento de obras. Em Isaías 59, 18, está escrito: conforme as obras deles, assim será a sua retribuição, favor, furor aos seus adversários e retaliação aos seus inimigos. Inimigos de quem? Aos inimigos de Deus. Em Jeremias 17, 10, o Senhor diz: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração e eu examino a mente, e isso para recompensar o homem segundo a sua conduta, segundo as suas obras, segundo as suas ações. Em Mateus 16, 27, Jesus afirma: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então ele dará a cada um, segundo as suas obras. A base para o julgamento é sempre como a vida foi vivida. Tiago 2,18 diz: eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O verso 24 diz: o homem é justificado pelas obras e não somente por sua fé. Abriram-se os livros. Quem fez a abertura dos livros? Aquele que faz a abertura dos livros, ele não é mencionado. É Deus quem faz a abertura dos livros. Por quê? Porque é Deus quem faz o julgamento por toda a Bíblia. É Deus quem julga.
Deus julgou Adão e Eva no paraíso. Deus julgou o mundo na época de Noé. Deus julgou aqueles da Torre de Babel. Deus julgou os egípcios na época do Êxodo. Deus julgou os cananeus que viviam na terra prometida. Deus julgou Sodoma e Gomorra pelo pecado do homossexualismo. Deus julgou Israel pela idolatria. Por todo o Apocalipse, nós temos visto julgamentos e mais julgamentos de Deus. Os 7 juízos dos selos, os 7 juízos das trombetas, os 7 julgamentos das taças. Nós vimos os julgamentos de Deus sobre a Babilônia, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre Satanás. O papel de juiz não é algo que Deus assume só no último dia. Deus tem sido juiz ao longo da história. O julgamento é o seu direito eterno como Criador de todas as coisas. João vê um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Mas eu queria falar o que é que João não vê. João não vê o que ele viu na primeira vez, quando lhe foi mostrado o trono de Deus. Dessa vez ele não vê os 4 seres viventes, ele não vê os 24 anciãos, não tem coral de anjo louvando a Deus, ele não viu o mar de vidro. João não vê terra e céu, João não vê céu e terra. Tudo que João vê é o trono e um sentado nele. O foco é Deus e somente Deus. Não há nada nessa visão para competir com Deus. Não há nada para desafiar Deus. Não tem um mínimo acessório presente. Não há arco-íris. Não há nenhum traço de graça ou de aliança. Não há nenhum sinal de misericórdia. Não há nenhum pacto de esperança. A gente chega a se perguntar: onde estão aqueles que João viu em Apocalipse 4? O que aconteceu com eles? Para onde foi que eles desapareceram? Aonde foi que eles se ocultaram? João diz: terra e céu fugiram da sua presença. Eles fugiram junto com toda a criação. Os pecadores não terão onde se esconder. Todos terão que se apresentar ao juiz, estar diante de Deus. No dia da sua vingança, é grande demais para cada pecador. Quem está no trono é aterrorizante. Quem está no trono é um Deus terrível. Ele faz com que até mesmo toda a criação trema de medo. Tudo e todo mundo treme e cai e foge da presença do Deus Todo-Poderoso. É difícil dar um glória a Deus, um aleluia, quando a pregação tem esse teor. Tudo isso é porque o Criador, ele vem como juiz. Quem supria, quem sustentava, quem curava, quem deleitava, quem salvava, quem advogava, agora vem como juiz.
Então João vê somente a Deus. E isso fala muito da natureza do julgamento que está para acontecer. Em todos os julgamentos anteriores, Deus se empregou vários meios. Na época de Noé, ele usa as fontes do abismo. Com os egípcios, ele usou as pragas. Contra Israel, ele usou a Síria e a Babilônia. Contra Sodoma e Gomorra, Deus usou uma chuva de fogo e enxofre. Anteriormente, no Apocalipse, Deus usou anjos, cavaleiros, terremotos, trovões, raios e até demônios. Mas no julgamento final, Deus não usa nada. Mas por que Deus não usa nada? Porque Deus reserva esse julgamento final para si mesmo, para a sua mão somente. É só você e Deus. É só Deus e você, cara a cara. Vamos fazer uma pausa para se ter mais entendimento sobre o trono. Quem está no trono? A leitura bíblica te informa simplesmente aquele que está assentado no trono. Isso geralmente se refere a Deus Pai. Mas veja o que diz Apocalipse 22, no versículo 1. Então o anjo mostrou-me o rio de água da vida, tão claro como o cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Em Apocalipse 2, 22, no versículo 3, diz: não haverá mais maldição, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Quem está no trono é Deus? É. Quem está no trono é Jesus? É o trono de Deus e do Cordeiro, é o trono de Deus e de Cristo. Em Apocalipse 4, versículo 2, o apóstolo João vê a Deus, o Pai, mas em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, João viu o Cordeiro parecendo ter sido morto, estando no centro do trono. Então, Deus está no trono e Jesus está no trono. Jesus, em João 10,30, diz: eu e o Pai somos um. Jesus diz isso. Também diz Jesus em João 5,22. O Pai confiou todo julgamento ao Filho. É Deus o supremo juiz, mas também é Jesus o juiz. Quem está de pé diante do trono? Apocalipse 20:12 diz: os mortos, grandes e pequenos, são os ricos, os famosos, os poderosos, que serão levados a se apresentar perante o Senhor. Grandes e pequenos significa pessoas de todas as classes, posições sociais, sem isenção, desde o rei da Suécia até o mendigo mais derrubadinho. Se não morrer em Cristo, vão estar lá. Ninguém é importante demais para estar ausente. Ninguém é insignificante demais para estar ausente.
os que morreram nas águas, os que foram para os túmulos, os que foram destruídos pelo fogo, todos virão, todos que viveram. A morte entregará os seus corpos. O Hades, que é o lugar dos espíritos dos mortos, entregará os espíritos, corpos e almas correspondentes se unirão. Multidões que não têm um nome escrito no livro da vida, através da fé em Cristo Jesus, lá estará. Não haverá nenhuma exceção, tipo purgatório. Em lugar nenhum da Bíblia a gente acha madeira para acender o fogo do purgatório. Lá diante do trono não vai ter confissão, não vai ter arrependimento naquele momento. A porta da graça se fecha quando a pessoa morre. Cada pecador perdido, ele vai receber exatamente o que lhe é devido. Ninguém poderá discutir com o Senhor, nem questionar a sua decisão naquele dia. Hoje você pode. Hoje você pode buscar a face de Deus, mas aquele dia não mais. Estarão diante daquele de quem zombaram, a quem desprezaram, a quem perseguiram, a quem crucificaram. Estarão diante daquele a quem durante a vida toda se rebelaram. E diante desse juiz poderoso e terrível, os maus vão comparecer. Pode ser o homem mais brabo desse mundo, pode ser o cara mais louco, como se diz. Ele vai ter que se ajoelhar diante daquele que está no trono branco. Muitos pensam que diante desse trono vai ser decidido quem será salvo ou não. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso é para hoje, enquanto se pode buscar Deus, porque diante do trono branco, o descrente, o incrédulo, o ímpio, eles serão arrastados contra a sua própria vontade, para receber um julgamento sem nenhum tipo de apelo. Lá só vai ter o juiz, não vai ter advogado. O pecador que se acha importante e digno de graça, ele vai cair em si, de sua insignificância, de sua inutilidade. Vai desaparecer tudo aquilo que ocupou o coração do ímpio, tudo aquilo que o soberbo tinha no coração, nesse dia vai desaparecer. O camarada que ignorou Deus, o camarada que ignorou fazer a vontade de Deus, agora vai estar sozinho diante do Deus que ele desprezou. O ímpio não terá socorro nenhum. Ali não vai estar Aparecida, não vai estar Maria, não vai estar Benedito,
não vai estar Gonçalo para socorrê-lo, nem Pedro, nem José, nem João, nem Chico Xavier. Ele vai estar ali sem socorro. Quem socorria ele nessa vida, naquele dia vai julgá-lo duramente, vai julgá-lo com justiça. Mas e a nós, que servimos ao Deus verdadeiro, e a nós, que prezamos o nome de Deus, mas e a nós que amamos a Jesus, e a nós que clamamos pelas madrugadas o favor de Deus, o que é que vai estar reservado para nós? Vai ser aberto outro livro, que é o livro da vida. Não é a primeira vez que se fala no livro da vida. No livro da vida é mantido um registro dos que conhecem e amam a Deus. Malaquias 3,16 chama esse livro de memorial, que foi escrito perante o Senhor, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Em Êxodo 32, Moisés, ele está indignado. Deus quer destruir aquele povo que ele tirou do Egito, povo pecador, povo de dura cerviz, povo murmurador, povo de índole maligna. Moisés diz para Deus: eu sei, Senhor, eu sei quem é esse povo, mas é o teu povo. E Moisés diz: Senhor, perdoa o pecado deles, ou então me tira do livro que o Senhor escreveu. Perdoa essa gente, é teu povo. Se não tira o meu nome do livro da vida. Deus repreende a Moisés dizendo: quem pecar contra mim, eu apago do meu livro. Muitos dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é uma mentira do diabo. Você tem que vigiar, você tem que cuidar da tua salvação, dia a dia, noite e dia, diuturnamente. Você tem que zelar da tua salvação, senão você vai estar diante desse trono. No Salmo 69, versículo 28, o salmista indignado, ele diz sobre os ímpios, que eles sejam apagados do livro da vida e não sejam listados com os justos. Em Apocalipse 3, versículo 5, Jesus diz: aquele que vencer, eu nunca vou apagar o seu nome do livro da vida, mas eu vou reconhecer seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Deus vai comparar os livros e o livro da vida. Se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele vai ser lançado no lago de fogo. Teu nome escrito ali é a diferença entre a vida eterna e a perdição eterna. Entre a vida eterna com Jesus e uma vida de sofrimento sem fim no lago de fogo. Deus verifica os livros que não tem nenhum erro e Ele pronuncia o julgamento. Quem não é encontrado no livro da vida é jogado no lago de fogo.
Por quê? Porque eles merecem isso. Lembra dos livros? Pecados anotados? Essas são as pessoas que não creram em Jesus. São aqueles que rejeitaram o Evangelho. São aqueles que viveram em rebelião contra Deus. São aqueles que conheceram a palavra e pisaram sobre o sangue do Cordeiro. Deus consulta os livros e dá o veredito, culpado. E qual a sentença? O lago de fogo. O lago de fogo é preparado para o diabo e seus anjos. Está escrito que não foi preparado para os seres humanos. Deus não preparou o inferno, o lago de fogo, para jogar seres humanos. Deus continua alertando, mas Deus não criou ser humano para dar ouvido para Satanás, para seguir doutrina de demônios, para dar ouvido a ensinamento do diabo. Naquele momento, diante do trono branco, pode haver uma súplica de última hora. Senhor, checa o outro livro, o livro da vida. Por favor, vê se meu nome está aí, Jesus. Senhor, eu sei quem eu fui, mas olha aí no livro da vida. Jesus vai dizer não. Não. O seu nome não está no livro da vida. Senhor, me livra da perdição eterna, Senhor. Jesus vai dizer, eu não sou o teu Senhor. Você nunca foi meu servo. Eu não te conheço. Você não vai fazer do meu céu um inferno, como você fez aonde você viveu. Você gostava de buscar demônios, a mim você nunca buscou. Então serão escoltados para longe do tribunal de Deus. Eles vão caminhar pela prancha. Lembra dos filmes de pirata? Que o condenado andava numa prancha assim ao lado do navio para ser jogado para os tubarões? Os condenados do trono branco, eles vão caminhar pela prancha e ser jogados no lago de fogo aos tubarões do inferno. Ninguém vai para lá de bom grado, porque é horrível de contemplar. Vai ser terrível. Deus não deixou, não deixa ninguém sem aviso. E o que acontece com os que são encontrados no livro da vida? Deus apagou seus pecados. Então Deus pega a sua caneta com a tinta do sangue do Cordeiro e escreve ao lado de cada nome dos inscritos no livro da vida: perdoado, perdoado, perdoado. Você e todas as outras pessoas, você, eu e todas as outras pessoas que confessam a Jesus são culpados? São. Nós somos culpados. Mas os nossos pecados, eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu quero te falar do conforto e da segurança do maior livro do mundo, que também vai estar no tribunal, também vai ser manuseado por Deus.
a Bíblia Sagrada, no maior livro da Bíblia, que é o Evangelho de João, no maior capítulo do Evangelho de João, que é o de número 3, no maior capítulo, no maior versículo do capítulo 3, que é o versículo de número 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que só um grupo aqui que ouviu o que eu falei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Entregue-se a Jesus. Receba Jesus, aceite a Jesus, adore a Jesus, se apegue a Jesus, se agarre às vestes dele em oração, em clamor, em súplica, porque ele é o único a quem foi dado a autoridade para nos salvar da morte eterna. É pelo nome dele que nós somos conduzidos para a glória. É pelo nome de Jesus que nós somos levados à presença do Deus Todo-Poderoso. A igreja diz: glória a Deus. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração para vos dizer. Glória a Deus. Que grande oportunidade nós temos em vida. E buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração, é o que diz o Senhor. Amém?